Aqui hoje eu preparei um material para vocês que originalmente eu falo de improviso, quase de improviso. Eu sei o que eu vou falar, mas não tem. Mas como existe o potencial de eu ser mal compreendido, caso eu esqueça alguma coisa que eu preparei, eu tenho então minha apresentação aqui por escrito e peço licença a vocês para ler isso daqui, para que eu se eu tiver alguma besteira aqui, é porque eu escrevi a besteira, mas não foi porque na hora eu esqueci de dizer alguma coisa, faltou um pronome, alguma coisa. Mas então, esse meu tema, que começou com essa citação vinda de William Shakespeare, de Hamlet, uma das frases que, desde que eu era garoto, eu ouvia isso em teledramaturgia, televisão, não sei o quê. Lá na época dizia, há mais mistérios entre o céu e a terra. Na realidade, no original de Shakespeare, há mais coisas no céu e na terra do que são sonhadas em vossa filosofia. E eu fiz uma adaptaçãozinha, e esse é o meu tema, de sabendo que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia, como é que nós podemos transpor essa brecha que existe entre ciência e religião? Como ah, preâmbulo, assim, olha, desde criança eu sou fascinado por ciência. E tecnologia, eu lia enciclopédia, eu sei, eu era um nerd, ok? A garotada ia para a rua nas férias, soltar pipa, brincar de bola de gude, brincar de pique. Eu ia para a casa do meu avô, que era perto da minha casa, bem pertinho da minha casa, e ia ler enciclopédias. Ok, se quiser sair da agora, pode sair, tudo bem. Tá? Mas meus brinquedos, às vezes eu recebia de presente de Natal, era kit de química, ou kit de eletrônica, e ah, visto que meu pai, alguns de vocês aqui que são mais antigos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias chegaram a conhecer, Helder Elvésio Martins, já falecido. Ah, Meu pai começou a faculdade depois que eu tinha nascido. Então, eu cresci numa casa cercado de livros, de vários assuntos. Não só de contabilidade, que era a área dele, mas de filosofia, opção de outras coisas. Mas eu também cresci imerso na religiosidade, na prática religiosa da minha mãe e das minhas avós, materna e paterna, que incluía uma mistura de catolicismo e de tradições afro-brasileiras. Nós éramos umbandistas na época. E isso me encheu de um sentimento de fé profunda e permanente em Deus e um sentimento de reverência pelas crenças e práticas religiosas. Esse era o ambiente que eu tinha. Ciência, tecnologia e respeito por religião e por coisas sagradas. Décadas depois, já adulto, me tornei um sociólogo continuei interessado em múltiplas disciplinas. E, na minha opinião, a crença na religião e a confiança na ciência têm coexistido na minha mente por mais de 6 décadas. Essa brecha que existe entre religião e ciência perdura há séculos, vocês sabem muito bem disso. Por vezes, essa brecha parecia uma fila, e durante os anos mais sombrios da Idade Média, cresceu até se formar um grande cânion, com consequências terríveis e até fatais para mentes iluminadas como Galileu Galilei, Giordano Bruno, que foi mencionado aqui ontem. As posições entre os dois campos eram tão arraigadas e as consequências tão fatais que, em essência, os cientistas e o clero excomungaram mutuamente. Não é o meu propósito nessa palestra resolver esse debate secular, nem oferecer evidências definitivas. Mas, como cientista social aposentado e já idoso, quero deixar registrado meus pensamentos pessoais sobre o assunto, com base em dois interesses de longa data. Primeiro, um interesse pela ciência e, posteriormente, mais adiante da minha vida, o meu amor pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo, por eu tê-lo estudado durante os últimos meio século como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E essa é a perspectiva de religião que eu vou
utilizar aqui. Não vou falar de outras denominações religiosas, porque não teríamos tempo, e eu não sou especialista em outras denominações religiosas também. Por isso, meu propósito não é de convencer ninguém, mas apenas oferecer o depoimento de um estudioso e de um discípulo que passou meio século refletindo sobre questões de fé e razão. Eu me sinto encorajado pelas palavras de um teólogo britânico, do nome Austin Farrer, que disse: embora o argumento não crie convicção, a falta dele, a falta de argumento, destrói a crença. O que parece estar provado pode não ser necessariamente aceito, mas aquilo que ninguém demonstra capacidade de defender é rapidamente abandonado. O argumento racional não cria a crença, mas não tem um clima no qual a crença pode florescer. Em 2020, logo antes da pandemia, eu fiz uma palestra importante lá no Havaí, na qual eu declarei que eu acredito numa religião inteligente. E essa palestra está no meu website, tanto em inglês como em português, inclusive no vídeo também. Uma religião inteligente, para mim, é uma religião que busca e defende verdades, como o professor Arley estava falando aqui, apoiando a luz, apoiando o progresso. A premissa básica é de que não deve haver conflito dentro das verdades, sejam elas verdades religiosas ou científicas, se nós compreendermos que as ferramentas empregadas em cada uma delas, embora diferentes em função, são notavelmente semelhantes em essência. E o professor Arley também se referiu a isso. Quanto à função de ambas, a ciência descobre as leis e processos naturais que fazem o mundo existir. A ciência é exercida no campo, em salas acadêmicas e em locais montados para servir como laboratórios. Através do conhecimento científico, nós obtemos uma melhor compreensão dos órgãos e funções do corpo humano, promovendo, assim, uma melhor saúde. O conhecimento científico também nos traz uma compreensão cada vez melhor das leis da natureza, mecânica, dinâmica, eletromagnetismo, forças nucleares, gravidade, as quais nós estamos usando aqui, agora com a tecnologia que permite que nós possamos estar em comunicação com pessoas do outro lado do planeta. Quando empregadas por engenheiros e outros, essas tecnologias nos trazem proveito para a nossa vida diária, e confortos. E, por outro lado, a religião é exercida na mente, na alma de um indivíduo, em salões e locais escolhidos e dedicados para servir como santuários religiosos. A religião revela leis e processos naturais do que seria uma outra dimensão, que podemos chamar de mundo espiritual. Tanto a ciência como a religião produzem resultados que são utilizados em todo o mundo. Essa é a função de ciência e de religião. Agora, a essência de ambas, tanto a ciência como a religião, baseiam-se na fé. Fé na noção de que tem alguma coisa lá fora. Eu sei, alguns dizem o que? Ciência, em fé? Sim, fé de que existe alguma coisa lá fora, alguma coisa que, por meio de observação, experimentação, análise cuidadosa e dedução inteligente, pode ser detectada. Antes de continuar com minhas observações, eu devo reconhecer que existe também lá, sabe, o lado negro da força aí. Então, ao longo da história, exageros na religião provocaram perseguições e morte, e os exageros na ciência provocaram destruição e carnificina, quando não um genocídio total. Na minha opinião, essas foram aberrações, não a essência da religião ou da ciência. Também eu expliquei numa outra palestra que, nos dias atuais, a religião tem sido sequestrada por extremistas que tentam impor um fino, um falso verniz de religiosidade para justificar os seus abomináveis preconceitos raciais e violência política. Agora, voltando à minha discussão principal, como é que os campos científico e religioso divergiram? Os estudiosos religiosos estabeleceram-se numa firme crença numa suposta inerrância da Bíblia, que a Bíblia não tinha erros, misturada com más interpretações e velhas superstições,
Enquanto os cientistas, especialmente durante a Renascença, ah, surgiram noções primitivas sobre a Terra e o sistema solar, cientistas empregaram uma arrogância intelectual ao rejeitarem rapidamente a possibilidade de uma realidade intangível, apesar de, ao mesmo tempo, descobrirem componentes quase infinitos de vida terrena no mundo microscópico. Não dá para se ver um micróbio. E mesmo nos primeiros microscópios, ainda assim, muita gente chegou a duvidar de que tais coisas existissem mesmo. Na história da ciência existem muitos exemplos disso. Mas, no que diz respeito à religião, eles simplesmente se recusavam a aceitar que existiam coisas na religião que também, apesar de não serem vistas, poderiam ser detectadas de outras formas. Com o passar dos séculos, os estudiosos da ciência e da religião careceram de autorreflexão e de um diálogo ponderado, o que alargou a brecha entre os dois campos. Uma forma de tribalismo manteve ambos os lados separados durante séculos. E eu uso o termo brecha aqui deliberadamente, que é algo que é transponível. É um obstáculo, mas que pode ser transposto. E aí o processo de secularização, de separação de religião com vida diária, esse processo de secularização cimentou, então, um terreno que até então, embora lamacento, era maleável, que podia trazer essa brecha ou diminuir essa brecha entre os dois, mas a secularização cimentou os dois campos. Como mencionei anteriormente, embora meu propósito não seja convencer ninguém, nem oferecer provas definitivas, ainda quero reivindicar o privilégio de partilhar a minha experiência pessoal na conciliação de questões de fé e razão. Durante o último meio século, eu descobri que as ideias religiosas trazidas pelo organizador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Joseph Smith, seus associados e sucessores, oferecem uma nova maneira de transpor a brecha entre religião e ciência. A boa notícia é que, de acordo com os princípios da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma nova era de espiritualidade acabará por quebrar o cimento da secularização, limpar os escombros e construir uma ponte entre os dois campos. Eu acredito que sim, mas isso exigiria humildade da ciência e revelações divinas adicionais provenientes da religião. Nesse meio tempo, eu venho transpondo a brecha entre religião e ciência, na minha própria mente. Mas como que eu tenho feito isso nas minhas atividades profissionais? Eu fiz isso por meio de fazer perguntas interessantes sobre as semelhanças entre as suposições de ambos os campos. Ao fazê-lo, reconheci que, desde o século XIX, os dois campos, ciência e religião, parecem estar gradualmente convergindo em direção a uma unidade de entendimento. Eu descobri que é possível conciliar religião e ciência porque os dois campos partilham de uma característica fundamental. Ambos se baseiam na crença ou na fé em alguma coisa que não é visível. A teoria evolucionista, por exemplo, postula a existência de processos universais que seguem algoritmos rígidos e altamente complexos. A ciência permite a crença numa inteligência, num poder supremos, mesmo que a ciência chame isso de natureza ou evolução, o que soa como algum tipo de entidade abstrata, com capacidades analíticas e intrínsecas. Para que ninguém rejeite demasiado rapidamente a ideia de a ciência estar baseada num tipo de fé, lembremos de que no início do século XXI, o advento e a crescente aceitação da teoria das cordas, certo? Trouxeram a noção de dimensões paralelas da realidade. O reino quântico, o ambiente quântico, que é o ambiente abaixo do subatômico, muito abaixo do subatômico, muito abaixo de átomos, muito abaixo de elétrons, ou nêutrons, ou prótons. O reino quântico desafia todas as normas da física do mundo macro, do mundo que nós vivemos, do mundo que nós percebemos. De acordo com essa teoria, uma corda, essa unidadezinha de energia, que parece como se fosse um filamento de uma lâmpada antiga,
Uma corda é tão pequena, comparada ao núcleo de um átomo, quanto um átomo é para todo o sistema solar. Sob essa visão, toda a matéria é principalmente espaço vazio. Os cientistas estão a estudar o que tem sido chamado de matéria escura, que, embora invisível para os nossos instrumentos astronômicos, ainda representaria uns impressionantes 85% da massa do universo. 85% da massa do universo é algo invisível. Por eles não saberem o que é, chamaram de matéria escura. E existe uma forma de energia também que, combinada com a matéria escura, representa 95% do conteúdo total de massa e energia do universo. E, como eles não sabem que energia é essa, eles chamam também de energia escura. Então, entre matéria escura e energia escura, nós temos aí a maior parte daquilo que é o universo. E não é visível aos nossos telescópios, mesmo o Hubble, o James Webb, nada. Uma pergunta. Tal como no espaço exterior, será que algum dia descobriremos que o espaço interior do corpo humano também não está totalmente vazio? Através do trabalho sobre geometria fractal, o matemático Benoit Mandelbrot mostrou que a natureza, e na verdade todo o nosso planeta, podem conter dimensões de espaço aparentemente infinitas, entrincheiradas na nossa realidade tridimensional familiar. Na realidade, eu vou mostrar. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso, mas para o benefício daqueles que não vieram, é a ideia de que existem certas estruturas na natureza, estruturas da matéria na natureza, que são repetitivas. Essa animação aqui, baseada nos estudos desse matemático, mostram isso. Deixa eu... Ok. Olha lá. Você vê que à medida que vão se aproximando, fazendo um zoom, aquela figura inicial ela começa a se repetir. Não é ilusão de ótica, não é, não. Isso acontece na natureza mesmo. Você tem uma árvore aqui, por exemplo, tá? Deixa eu só mostrar aqui até o finzinho. Quanto mais você dá o zoom, mais você vê que as estruturas internas são idênticas àquela inicial. Por aí vai. E por aí vai. Isso são fractais. Usando aqui o nosso pano de fundo aqui, temos árvores aqui. As árvores são uma boa ilustração de fractais, porque se você tem uma árvore aqui, vamos pegar essa daqui, tá? Que dá para ver aí, não dá? Então, pega essa aqui. Se você tira um galho, corta um galho da árvore, o galho da árvore é como se fosse uma mini árvore. Você tem um ramo naquele galho, você corta aquele ramo daquele galho, você tem uma outra mini árvore. Se você pega uma folha e corta aquela folha, e você vai ver microscopicamente como é aquela folha, você vê que o contorno daquela folha vai se repetir quase que infinitamente. Isso é a noção de fractais. O que nos leva, então, a pensar, será que a, a, a própria Terra também tem uma dimensão fractal? Em primeiro lugar, isso não é um conceito novo. Quando eu estava na escola secundária ainda, escola secundária, isso mesmo, os professores explicavam lá sobre números reais, tá? Lembra? E a questão de números reais é simplesmente são números que são usados para representar quantidades contínuas. É aquela pergunta: quantos números existem entre o número 1 e o número 2? Quantos números existem entre 1 e 2? Um número infinito. Você tem um décimo, um centésimo, um milésimo, um milionésimo, e por aí vai. Isso são números reais.
E essa é uma noção que a matemática nunca teve grandes problemas em aceitar. Os fractais são dessa forma também. Me recordo do que nós lemos nas escrituras da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias sobre a experiência de Abraão. E eu fico imaginando, será que Abraão também viu um fractal? Porque ele usou linguagem que sugeria um fractal. Abraão escreveu dizendo: o Senhor pôs a mão sobre os meus olhos e vi aquelas coisas que as suas mãos fizeram, que eram muitas, e multiplicaram-se diante dos meus olhos, e não pude ver o seu fim. As parábolas ensinadas pelo Salvador Jesus Cristo durante seu ministério mortal, a instrução que santos dos últimos dias, na era moderna, recebem na apresentação da investidura, ou na narrativa da investidura do templo, podem seguir um padrão fractal, de certa forma, através do qual, quanto mais alguém olha para essas coisas ou pensa sobre elas, ela descobre camadas de significado que são descobertas sem um ponto final visível. O entendimento das parábolas de Jesus Cristo, o entendimento da simbologia das cerimônias da investidura no templo, também seguem um padrão fractal. Existem camadas sucessivas e, para a concepção da mente mortal, infinitas de entendimento. Será que isso descreveria o reino invisível, onde que anjos e espíritos habitam? Ocultos no nosso olhar, talvez a própria Terra tivesse dimensões internas. E essas dimensões internas concordariam, então, com algumas coisas que o profeta Joseph Smith ensinou. Por exemplo, ele falando sobre os espíritos pós-mortais, ele diz que, envolvidos em fogo flamejante, eles não estão longe de nós. E conhecem e compreendem nossos pensamentos, sentimentos e movimentos. Muitas vezes são atormentados com isso. Carne e sangue não podem ir para lá, mas carne e ossos, vivificados pelo Espírito de Deus, podem. Para que ninguém atribua isso a algum desenho animado celestial, de acordo com o profeta Joseph Smith, ele disse: não existe matéria imaterial. Todo espírito é matéria, mas é mais refinado ou puro, e só pode ser discernido por olhos mais puros. Não podemos ver isso, mas quando nossos corpos estiverem purificados, veremos que tudo é matéria. Brigham Young, o sucessor de Joseph Smith, o sucessor imediato de Joseph Smith, declarou: onde está o mundo espiritual? Bem aqui. Os espíritos bons e maus andam juntos? Sim. Ambos habitam o reino? Sim. Eles vão para o sol? Não. Eles vão para além dos limites dessa terra organizada? Não, eles não vão. Eu sei, desde que a gente era criancinha, né, quando falecia alguém, não, foi lá para o céu, morreu, foi para o céu, para o céu, para o céu. De acordo com o que nós vemos aqui, esse céu não é para lá, esse céu é para... São dimensões que estão, de acordo com a teoria das cordas, são dimensões que estão encapsuladas dentro dessa realidade que nós estamos aqui. Eu sei, coisa de doido, perguntar: escuta, o que tu almoçou hoje? Mas a realidade é que tá um físico aqui. Ele já falou que eu não entendo muito teoria das cordas, não sei o quê, mas olha, tá lá, tem gente que entende, inclusive alguns que foram laureados com o prêmio Nobel, que entendem da coisa, e diz: olha, as equações matemáticas provam isso. Como que a gente vai provar isso no laboratório? Não sei, porque não temos tecnologia para isso. Mas ele diz: olha, de acordo com essas equações, o universo que nós conhecemos tem 11 dimensões. Nosso cérebro só percebe 4 dimensões. Certo? Estão vendo as 4 dimensões aqui, não estão vendo? Comprimento, largura, altura e tempo. Nosso cérebro percebe essas 4 dimensões. Mas tem outras 7 dimensões que estão encapsuladas dentro dessas. Isso seria esse conceito de fractais.
Veja bem, não estou provando nada, não estou trazendo nenhuma evidência aqui, estou apenas citando coisas que, se olha, no futuro todas essas coisas poderão ser estudadas. Eu falei sobre uma convergência gradual entre pontos-chave da religião e das descobertas científicas. Permitam sugerir alguns exemplos de possíveis tópicos para pesquisas futuras. Talvez alguns de vocês aqui no futuro resolvam estudar essas coisas. Mais uma vez, minha proposta é só apontar o que Shakespeare afirmou há 4 séculos. Há mais coisa entre o céu e a terra do que é sonhado na vossa filosofia. Tá? Eu acredito que ele estava certo. Eu espero que no futuro uma compreensão religiosa expandida e a informação científica mais profunda venham a convergir completamente de forma espetacular. Eu acredito que quando o Salvador Jesus Cristo retornar, isso vai acontecer. Porque na nossa fé, como santos dos últimos dias, nós temos essa promessa no livro de Doutrina e Convênios. O Senhor diz: em verdade vos digo que naquele dia em que o Senhor vier, ele revelará todas as coisas. Coisas passadas e coisas ocultas que nenhum homem conheceu. Coisas da terra pelas quais ela foi feita, e seu propósito e seu fim. Coisas muito preciosas. Coisas que estão no alto, coisas que estão embaixo, coisas que estão dentro da terra, sobre a terra e nos céus. Em outra revelação, ele prometeu: Deus vos dará conhecimento por meio de seu Santo Espírito, sim, pelo dom indescritível do Espírito Santo, conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora, o qual nossos antepassados aguardaram com ansiosa expectativa que fosse revelado nos últimos tempos, para os quais suas mentes foram direcionadas pelos anjos como reservadas para a plenitude de sua glória. Um tempo futuro, no qual nada será retido, quer haja um Deus ou muitos deuses, eles serão manifestados. Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos que tiverem perseverado valentemente pelo Evangelho de Jesus Cristo. E também, se existem limites determinados para a terra, para os céus, ou para os mares, ou para a terra seca, ou para o sol, a lua, as estrelas, todos os tempos de suas revoluções, todos os seus dias, meses e anos designados, e todos os dias de seus dias, meses e anos, todas as suas glórias, leis e tempos predeterminados, serão revelados nos dias da dispensação da plenitude dos tempos, que acreditamos ser esses dias. Tivemos um matemático, Kurt Gödel, que postulou algumas coisas interessantes. E entre as ideias que ele compartilhou, nós temos a seguinte: esse matemático diz, existem outros mundos, e eles estão numerados aqui, porque são proposições que ele fez, e eu estou dizendo quais são as proposições que eu estou usando aqui. Existem outros mundos e seres racionais de um tipo diferente e superior. Eu esqueci de dizer, Gödel era muito amigo de Albert Einstein. E antes que pense que o que era um daqueles caras que vivia lá, né, cheio da uca, não, era legítimo, o homem era legítimo, tá? Mas assim, existem outros mundos e seres racionais de um tipo diferente e superior. O mundo em que vivemos não é o único em que viveremos ou em que já vivemos. Gödel também mencionou isso. Existe uma filosofia e teologia científicas exatas que tratam de conceitos da mais alta abstração. E isso também é altamente frutífero para a ciência. Tratam de conceitos abstratos, conceitos que você não pode tocar com a sua mão, um fitamento. E diz que isso é altamente frutífero para a ciência também. E ele diz assim, as religiões são, em sua maior parte, ruins. Mas a religião, não. Assim, em vez de rejeitarmos descobertas científicas confirmadas ou reflexões provenientes de textos sagrados traduzidos com precisão, devemos desenvolver a paciência necessária para aguardar desenvolvimentos futuros em ambos os campos. Aqui estão algumas perguntas adicionais para pesquisas futuras. No ambiente quântico, dentro das partículas subatômicas, as leis do macromundo, o mundo que nós vivemos, o nosso mundo visível, como gravidade, tempo, quebram-se e apresentam possibilidades que vão muito além da imaginação dos escritores de ficção científica.
Será que um dia a matéria escura mostraria mundos invisíveis, povoados por civilizações conscientes de nós, mas divinamente impedidas de interferir nos nossos assuntos terrenos? Será que um dia a energia escura seria mostrada como que os santos dos, como sendo o que os santos dos últimos dias chamam de a luz de Cristo? E descrita como outra manifestação da radiação eletromagnética que preenche e mantém o contínuo espaço-tempo em ordem, de acordo com leis decretadas a eternidades por inteligências superiores, entronizadas em poder aparentemente infinito? O tempo dirá. Que outras formas de vida poderão existir no universo divino? Uma dimensão de espaço e tempo escondida e ainda indetectável pelos nossos instrumentos científicos. Um dos primeiros apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, Orson Pratt, postulou: existem mundos, por assim dizer, incontáveis, reinos sem número, personagens sem número, seres intelectuais de todos os graus e ordens sem número. E todos estes têm suas leis, seus governos, seus reinos, seus tronos, seus principados, seus poderes, todos se movendo e agindo na esfera em que estão colocados, e todos eles têm a sua forma de comunicação uns com os outros. Teria sido possível para seres exaltados que possuíssem inteligência pura e atributos de caráter perfeitos, associados com poder infinito? Teria sido possível para eles. Imagino que seria possível a seres perfeitos e inteligentes que conseguem manipular espaço, matéria, manipular o tempo, mas com o objetivo principal e imutável de promover o bem perfeito. Tempo, atemporalidade ou ausência de tempo. Os efeitos da ausência do tempo no ambiente físico estariam além da compreensão mortal e até perturbariam a ordem de causa e efeito. Curiosamente, no livro de Mórmon, nós vemos exemplos de linguagem que parece se desafiar as limitações de tempo e casualidade. Mais de um século antes do nascimento de Jesus Cristo, um profeta, Abinadi, disse, e agora, mais de um século antes do nascimento de Cristo, ele disse, e agora, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, falando das coisas futuras como se já tivessem vindo, não poderia ter havido redenção. Outro escritor no livro de Mórmon, quase 4 séculos antes do nascimento de Cristo, também sugeriu uma mentalidade isenta do efeito de tempo. Portanto, os profetas, os sacerdotes e mestres trabalharam diligentemente, exortando com toda paciência o povo, persuadindo-os a aguardar ansiosamente o Messias, Jesus Cristo, e a crer que ele viria como se já existisse. E desta maneira eles os ensinaram. Em uma das várias passagens de um personagem bíblico, nós encontramos esse conceito de atemporalidade, quando Deus falou para Abraão e disse, meu nome é Jeová, e conheço o fim desde o princípio. Que passos evolutivos realmente aconteceram na organização dessa Terra? Quando se trata da criação da Terra e desenvolvimento de seres humanos, as escrituras, os santos dos últimos dias, também facilitam aos crentes a reconciliação entre a religião e a ciência, embora de forma parcial e imperfeita. Passagens nesses livros sugerem que o processo de criação pode muito bem ter ocorrido durante períodos de tempo extremamente longos. E essas passagens nem sequer especificam que tais períodos de tempo foram imediatamente sucessivos, mas podem ter, possivelmente, ter tido pausas que também teriam durado períodos extremamente longos de tempo. Numa dessas passagens, vemos que os deuses observaram as coisas que eles ordenaram até que elas obedeceram. Você notar uma passagem de tempo aí.
E os deuses prepararam as águas para que pudessem produzir grandes baleias e todas as criaturas vivas, que as águas produziriam abundantemente conforme sua espécie, e todas as aves aladas conforme sua espécie. E os deuses viram que seriam obedecidos, e que seu plano era bom. E os deuses prepararam a terra para produzir criaturas vivas segundo sua espécie, gado e coisas rastejantes. E os deuses viram que eles obedeceriam. Os santos dos últimos dias estão familiarizados com outra informação em suas escrituras, que se refere à relatividade do tempo, exatamente como previsto nas equações de Albert Einstein. O Senhor diz para o Oriente Mundo que Kolob era a maneira do Senhor, de acordo com seus tempos e estações, nas suas revoluções, que uma revolução era um dia para o Senhor, segundo a sua maneira de contar, sendo 1000 anos, de acordo com o tempo designado daquele mundo em que você está. E assim haverá o cálculo de tempo de um planeta acima de outro, até que você chegue perto de Kolob. Kolob, depois do cálculo do tempo do Senhor, o Kolob está colocado perto do trono do Senhor. E é te dado saber o tempo determinado para todas as estrelas que estão definidas para iluminar até que te aproximes do trono de Deus. Isso é a revelação do Senhor ao profeta Abraão. Então, naquele texto inicial, os deuses observaram. Embora eras pudessem ter se passado, ou éons pudessem ter se passado para os mortais, para eles, para esses deuses, poderia ter parecido uma mera estação, uma mera temporada, como quando nós assistimos um vídeo permanentemente um avanço. Aqui temos algumas considerações adicionais para consideração futura. Talvez uma das coisas que me interessa bastante hoje em dia, uma das intersecções mais interessantes entre religião e ciência, possa vir do uso de inteligência artificial. Como seria a experiência religiosa na era da inteligência artificial? Podemos imaginar de ter a palavra do alto, a palavra dos céus, pregada dentro de um agrupamento de chips de computador? Pensando na Bíblia, no Corão, no livro de Mórmon, nos Vedas, tudo online. Como soariam sermões gerados por uma máquina? Levariam a novas reflexões ou apenas a uma miscelânea de crenças confusas e sem sentido? Um outro ponto doutrinário fundamental, muitas religiões cristãs pregam uma futura ressurreição do corpo humano. Os santos dos últimos dias acreditam que tal ressurreição é literal. Uma das autoridades gerais da igreja no início do século XX, Elder William Roberts, escreveu o seguinte: a revelação de Deus a Joseph Smith ofereceu ao homem a esperança de uma existência futura e tangível, um corpo ressuscitado e imortal de carne e ossos, vivificado pelo Espírito e revestido da glória de uma juventude imortal. A vida futura deveria ser uma realidade, não apenas uma terra de fantasmas. Suas relações com seus parentes e amigos deveriam ser de natureza a satisfazer os anseios do coração humano pela sociedade, pelo companheirismo. Uma existência real, tangível, uma juventude imortal, que não conhece dor, doença ou enfermidade. O poder de acumular conhecimento e sabedoria à medida que os séculos, os milênios e a eternidade passam. Poder para construir e habitar, amar e ser amado. E acrescente a isso as associações de inteligências superiores e o poder de vidas infinitas. O poder e o privilégio de perpetuar a sua raça sob um convênio de casamento eterno. A felicidade, exultação e glória futuras do homem são reveladas como sendo absolutamente sem limitações, e muito maiores e além em majestade a qualquer coisa que esteja ao seu alcance para conceber em seu estado atual de desenvolvimento. A ciência nos revelou que o DNA é o software da vida. A crença numa ressurreição literal incluiria a aplicação desse software da vida a uma matéria incorruptível,
Uma matéria não sujeita à degradação, não sujeita à entropia, resultando num corpo, então, ressuscitado. Um corpo que nunca envelheceria, nem sofreria enfermidades, nem a morte. O tempo dirá. Mas algumas questões interessantes para futuras investigações sobre a convergência entre religião e ciência. Certa vez eu comentei que as escrituras sagradas mencionam ou descrevem manifestações celestiais, às vezes incluindo música executada por seres celestiais. Eu pergunto, quais impressões pessoais os estudiosos das áreas de música, psicologia, neurologia teriam a oferecer sobre uma conexão entre a música e o poder celestial? Robert James Talmage, um outro apóstolo da fé dos santos dos últimos dias, também um cientista, escreveu: a gravidade, gravitação, o som, o calor, a luz e o poder, ainda mais misterioso e aparentemente sobrenatural da eletricidade, são apenas os servos comuns do Espírito Santo em suas operações. Poderiam as ondas sonoras terrenas, intensificadas pelo poder do Espírito Santo, ressoar no próprio sacerdócio, no próprio poder de Deus? Seria possível que essas vibrações santificadas causassem efeitos espirituais e físicos, tanto no corpo como no espírito? Várias disciplinas acadêmicas podem nos ajudar a aprender detalhes sobre todos esses elementos simbólicos e expressões usadas nas Escrituras e em outros textos e narrativas sagradas. Anos atrás, em outra palestra prestigiosa, eu também levantei as seguintes questões. Concebemos a eternidade como sendo um ambiente perfeito e glorificado, de consistência e luz, enquanto o ambiente mortal é imperfeito, decaído, mutável, ambíguo e sombrio. O sacerdócio é um poder que emana daquele ambiente perfeito, infinito e eterno, atuando em matéria mortal, imperfeita e infinita. Quando um ser glorificado proveniente da eternidade, possuindo a plenitude do sacerdócio, investido com mantos de luz e virtude, age na terra, que efeito, se é que existe algum, ele causa no ambiente mortal? Que efeitos o sacerdócio poderia causar na matéria terrena? Ou mais especificamente, para essa minha meditação, será que o sacerdócio distorceria uma hipotética assinatura temporal dos compostos mortais? Seria possível que, quando aplicada à matéria mortal, o poder do sacerdócio transmita algo de sua natureza eterna a essa matéria mortal, fazendo assim com que ela pareça ser muito mais velha? Se for assim, isso poderia explicar as medidas de tempo geológico. E diríamos que nossos atuais instrumentos científicos estão medindo com precisão a idade dos fósseis. Essa medida refletiria uma idade distorcida pelo poder sempre presente do sacerdócio, e não a idade real como medida por seres eternos. Será que, em outros casos, o poder do sacerdócio pode reverter os efeitos do tempo sobre a matéria mortal, restaurando a matéria mortal ao seu estado pristino, eliminando danos causados por doenças humanas, até mesmo revertendo o processo da morte? Seria essa uma explicação possível para como o profeta guerreiro Josué estendeu as horas do dia para vencer uma batalha decisiva? E como o Senhor retrocedeu o movimento de um relógio de sol diante do ministério do profeta Isaías? Entendemos que o poder do sacerdócio emana de uma região onde perfeição é a norma. Seguindo essa linha de raciocínio, uma vez que o poder seja aplicado à matéria imperfeita, será que isso proporcionaria alguma medida de sua qualidade inerente de perfeição e faria com que algo imperfeito se tornasse um pouco mais refinado do que seu estado mortal natural? Se for assim, isso poderia explicar como o Salvador Jesus Cristo restaurou os corpos dos cegos, coxos, aleijados, mutilados, leprosos, atrofiados e surdos a seu estado totalmente funcional. Reverteu os efeitos da própria morte, trazendo de volta à vida mortal, o filho de uma viúva, a filha de Jairo e Lázaro. De forma similar, o poder do sacerdócio poderia causar outros efeitos sobre a natureza mortal, sobrepujando os efeitos da gravidade, da inércia, do eletromagnetismo.
Nefe parece ter sido milagrosamente transportado para uma montanha muito alta. Moroni ficou horas no ar, acima do chão do quarto do profeta, do jovem Joseph Smith, dando uma palestra ao jovem Joseph por palavras e por imagens mentais, de tal forma que o jovem pareceu não perceber a passagem do tempo. Moroni também pareceu manipular a luz que emanava de seu corpo de uma forma que exigiria um campo magnético de intensidade estelar. E no final das suas visitas, passou pelo teto da casa e retornou ao ambiente glorioso onde ele reside. E o professor Arley nos lembrou hoje da passagem no Novo Testamento onde o Salvador Jesus Cristo andou sobre as águas. Isso era fichinha para alguém que pode manipular as forças da natureza, como gravidade, por exemplo, tensão superficial, seja o que for. O renomado cientista Dr. Francis Collins recentemente declarou: realmente existe uma coisa chamada verdade. Você não poderia ser um cientista se não acreditasse que existe uma verdade objetiva, imparcial a ser descoberta. E nossa meta com bons detetives é descobrir o que ela é. Às vezes, recebemos pistas falsas, cometemos erros e entramos num beco sem saída, mas no final das contas, sabemos que há uma resposta. E se fizermos tudo certo, outras pessoas nos ajudarem, conseguiremos essa resposta. Então, acrescentaremos a essa descoberta a constituição do conhecimento. Como eu mencionei na minha meditação em 2017, ser instruído é bom. Quando empregamos o nosso intelecto para ver possíveis ligações entre o conjunto cada vez maior de conhecimentos científicos e as percepções refinadas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E ao visualizar as verdades da religião e da ciência, convergindo cada vez mais estreitamente para um grande todo, venho a concordar com as palavras de William Shakespeare, de 4 séculos atrás. Há mais coisas no céu e na terra do que são sonhadas em nossa filosofia. Muito obrigado pela sua atenção.